Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto e hoje eu tô aqui novamente com a psicóloga Isabela. Para quem não conhece, tem uma página no Instagram totalmente dedicada à saúde mental, né, do imigrante, não só, mas esse é o assunto que eu mais acompanho lá, então tem muita coisa. Já participou aqui com a gente para falar como se preparar para ter uma imigração tranquila e hoje volta para falar sobre como se preparar também, mas num contexto muito mais familiar. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, Gabriel. Mais uma vez aqui. Obrigada. Nada, prazer. E para começar, já para o pessoal poder te seguir, te acompanhar, onde que a gente consegue achar a tua página? Perfeito. Bom, tem minha página, meu site, né, que é www.isabelaceteleiro.cl, né? Eu moro no Chile, então CL é do Chile. E no Insta, né, é psicóloga brasileira no Chile, né? E lá, como o Gabriel falou, eu abordo temas sobre saúde mental e saúde mental do imigrante também. Então, quem tiver curiosidade e querer saber um pouquinho mais sobre saúde mental, sejam bem-vindos. Boa. E lá também tem teu site, que tem teu currículo, que é tem gigante, site, né? Toda a informação. Sim. Tem um currículo gigante. Que eu ofereço, a minha especialização. Mestrados, trabalho extenso com imigrantes, e não só o trabalho, como experiência de vida, né? Como você acabou de comentar, mora no Chile, então teve experiência com tudo isso que a gente vai falar agora e que você fala também na sua página, né? Perfeito, isso mesmo. Boa. É bastante conteúdo, né? É bastante. É conteúdo eterno, né? Porque tem vários contextos diferentes. Mas a gente vai falar do contexto da imigração com a família, né? E aí, a primeira coisa que eu queria saber é quem normalmente é a família brasileira que vai migrar, sabe? Qual que é o background dela, qual que é o contexto disso? É perfeito. Ótimo, né, Gabriel? Acho que dá para começar, para contextualizar aí. Bom, né, quem escutou, né, ou se não escutou, vale super a pena escutar o nosso primeiro episódio, onde a gente fala um pouquinho do contexto migratório, dessa jornada do que é imigrar, principalmente, né, a gente focou na fase preparatória. Então, né, falando em família, né, qual o perfil de mudança do brasileiro, tá? Primeiro que é uma imigração voluntária, ela não é forçada, né? Tem a questão, né? Acho que no outro podcast a gente falou um pouquinho do refugiado, Sim. da imigração que, né? Às vezes tem muitos países, como Venezuela, por exemplo, Haiti, né? Tem a imigração forçada, né? Não é vista, né, como refúgio, né? Mas tá aí. E no caso do brasileiro, né? Não é a nossa realidade, né? O brasileiro, né? O que ele tem opção, né? Hoje de poder migrar, mudar. É voluntário, né? Então, com as famílias, né? Tanto aquele indivíduo que vai sozinho quanto vai na família, né? Ele tem esse contexto da imigração voluntária. E o que ele busca, né, Gabriel, brasileiro, quando vai em família? São por dois motivos que caminham juntos, esses dois motivos, né? Basicamente uma melhora de vida, né? Ele busca uma qualidade de vida, onde essa qualidade de vida, não só para ele, que talvez recebeu uma oferta de trabalho, ou ele vai buscar, né, alguma oportunidade em outro país, né? Então ele vai por uma questão de qualidade de vida, qualidade financeira e pro bem da família, né? Então esse Sim. é o contexto aí do brasileiro, essa mudança para o melhor, né? Porque ele pode até estar bem, né, no país dele, ter uma carreira de executiva, né? Mas aquele plano de carreira dele, ele vê que para ele alcançar tal objetivo, a vivência em outro país é importante para o currículo, por exemplo, né? Então, pensando na família, né? Família onde, né, é o casal e os filhos. Pensando no idioma da criança, em outra experiência, outra cultura. Então, tudo isso vai no pacote, né? Quando o brasileiro busca mudar. Ou, né, se ele não busca, surgiu uma oportunidade, né? E essa oportunidade sempre tem a ver com o que eu te falei agora, que é busca da qualidade de vida. E tem alguns casos, sabe, Gabriel, que eu vejo bastante, né? Chega muito no consultório.
bom, eu trabalho, né, hoje 90% aí do meu trabalho é com brasileiros que vivem aqui no Chile ou de outras nacionalidades que vivem aqui, porém eu tenho pessoas que vivem em outros lugares, né, ou né, que chegaram através de indicação ou que foram pacientes aqui, né, no Chile e migraram para outros países, né. Então isso é bem comum eu continuar acompanhando eles em outros lugares, porque eles estão aí nisso da migração voluntária e na busca de qualidade de vida. Então, além, né, de ter esse trabalho no consultório, que praticamente só é imigrante, né, a literatura traz muito isso, que também tem um perfil dentro da imigração voluntária, que é as pessoas que têm um pouquinho a falsa crença, né, que se ela mudar de país, a vida vai mudar. Quando eu falo mudar, não é nem tanto econômico, né, estão passando por algum período, né, uma perda, um luto, um problema familiar, uma possível separação, algum problema, não sei, no colégio da criança, que aquela criança tem alguma dificuldade, problema com a família de origem, né, dessa família que migra, né, família de origem seria, no caso, os avós daquela criança, né, então, busca um pouquinho aquela esperança que, né, mais ou menos assim, cruzei a cordilheira, os problemas ficaram do outro lado, né, então tem um pouquinho esse perfil também de muitas pessoas que buscam mudar de país para arrumar algum problema. Sim, tu diz assim, tipo, tá sofrendo aqui, então vou para outro país e aí eu vou recomeçar a vida do nada, claro, com todos esses problemas para trás. Com certeza. E não necessariamente, como te falei, que é por uma questão de qualidade de vida, né? Então eu vejo esses dois contextos, aquele por qualidade de vida e esse que é eu vou recomeçar a minha vida, eu, né? Não importa se eu vou trabalhar com o quê, se eu vou ter trabalho, ou, puxa, tenho, não sei, dinheiro só para me manter 6 meses e eu vou tentar, né? Então o desconhecido é muito melhor do que a vida que eu tenho, emocional, né, social. Então um pouquinho esses dois perfis que eu vejo. Boa. E existem muitas coisas, assim, pensando até na academia, né? Porque você também é mestre nessa área, tipo, sobre esses dois contextos? Ou ainda é uma coisa muito nova? Porque eu lembro que na outra vez você comentou, né? Que toda essa parte de saúde do imigrante ainda é uma coisa muito nova. Não tem muitas pessoas que falam sobre isso ainda, né? É que assim, ó, tem poucas publicações, poucos livros, né? Poucas pessoas que foram atrás aí, pensando na história da psicologia, psiquiatria, sociologia, políticas públicas, né? Antes era muito focado na questão do refugiado mesmo, né? Na saúde mental de minorias. E agora, nos últimos anos, né, que é um fenômeno, né, eu estou fazendo uma formação, né, na Espanha que é só sobre saúde mental do imigrante. E lendo, né, é tão bacana porque é uma coisa que está aí, né, nas últimas décadas, né, então por isso que vem os estudos agora, novo, pensando na imigração voluntária, não só do refugiado. Que né, o brasileiro tentando ir para a Argentina, o argentino tentando ir para o Chile tentando ir para a Espanha, o espanhol tentando ir, não sei, para a Inglaterra, e assim vai, né? E claro, antes, se a gente olha na literatura e nos principais nomes estudiosos, era muito voltado na área emergente, né, na área mais comunitária. Então, eu lembro os primeiros cursos que eu fiz sobre saúde mental do imigrante, pensando com 6 anos atrás, aí que eu comecei a estudar a fundo, era muito assim, apoio psicológico em crise, né? Que a gente fala primeiros auxílios psicológicos. Né? Então era muito voltado a isso. E agora os estudos, muita gente se formando nisso, né? Muitos psicólogos, psiquiatras se especializando, eles verem que é muito, abrange muito mais, que é o imigrante que muda, por mais que ele escolheu, ele carrega nessa bagagem de 23 quilos a solidão, a saudade, o recomeço, uma certa perda de identidade, rede de apoio nem se fala, possíveis problemas psicológicos que podem engatilhar por conta dessa mudança, né? Mesmo ele escolhendo, né? Foi um pouquinho que a gente falou no primeiro podcast. O expatriado, às vezes, ele vai com uma condição maravilhosa financeira, né, de país, mas ele não está imune a sofrer, né? Ele está indo para um lugar, né, onde, primeiro, se ele é expatriado, ele
ele tá lá para mostrar o serviço dele, né? Foi Sim. uma empresa que trouxe ele, né? Isso, digamos que ele é um pouco ruim, né? A literatura traz isso. Eu exportei, né, aquele conteúdo, aquela quase fosse uma caixa, e eu quero que esse produto funcione, né? Então vai com uma pressão muito grande. Então nessa imigração voluntária a gente vê que não é só aquele que muda porque tá mal no Brasil financeiramente e se ele ganhar R$200 a mais em outro país ele vai estar bem. Não, né? Ele abrange muito mais estilos, né? Tipos de imigrantes, né? Assim, mesmo que a pessoa vá voluntariamente, né? Que como a gente já falou no primeiro episódio, com várias pessoas que já participaram aqui, também não é mais... Quer dizer, tem uma dificuldade diferente e eu acho que, em geral, saúde mental não deve ser ignorada, né? Nem deixada pra lá. Então, como que as pessoas podem se preparar para a mudança? Porque assim, a gente conversou muito no episódio anterior, né, sobre essa preparação. Você deu várias dicas e elas foram mais voltadas para uma mudança individual, né? Como que o indivíduo consegue. E como que agora a gente coloca aí muito mais gente e às vezes quem tá sendo, vamos dizer, patrocinando, a pessoa que tá indo com o trabalho, talvez, né? Ela tem uma responsabilidade maior, né? Com companheiro, companheira ou com filhos, né? Nessa mudança. Então, a preparação muda muito? Não, é igual. O que muda, né, Gabriel? É assim, são muitas, como você falou, são muitas pessoas envolvidas, tá? São pessoas que já têm uma vida, né? Elas nasceram, né, no Brasil, vamos imaginar. Essa é a terra delas, né? Então, já é difícil individualmente. Quando é em grupo, né, o preparo é muito maior. Então, lembrando que no Brasil não acontece o que acontece com os colombianos, peruanos, venezuelanos, que é aquela coisa do vai a mãe primeiro ou vai o pai primeiro, depois vai chegando aos poucos outros membros, né? Não é a realidade do brasileiro, né? É a realidade só quando, por exemplo, tem um casal, né? E desse casal, não sei, a mulher tem filhos de outro casamento. Então pode ser que seja um pouquinho difícil levar aquela criança. Mais complexo. Né? Então, por conta da documentação, a questão jurídica. Então isso tende a acontecer. Mas não é muito o perfil do brasileiro. Depende muito, né? Mas essa coisa, se vai 3, 6 meses antes. Né? Não é aquela coisa que cada 2 anos vai chegando um membro. Então, isso exige muita organização, né? Porque é tudo que a gente falou no primeiro, né? Vou falar um pouquinho aqui do que implica, vou retomar, mas, né, Gabriel, vamos lá, né? A primeira coisa, assim, que da fase preparatória, né? Teve lá a oportunidade, ou estão decidindo, né, mudar em família. Ter um cuidado com a expectativa, a realidade, né? A expectativa que a nossa vida vai ser melhor, né? Vamos aprender muito mais. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vamos em grupo, né? Vamos em conjunto, então vai ser muito mais fácil. Então tem uma fantasia que se eu imigro em família, vai ser muito mais tranquilo porque eu tô levando a minha rede de apoio, né? Então tem um pouco essa fantasia. Vamos dar conta do choque cultural. Crianças, no caso criança e adolescente, né? Tem muito essa crença, né? Criança aprende mais rápido, né? Criança se desenvolve mais rápido. E é um mito, né? Então, né, essa pessoa que está se preparando, né, está nessa fase preparatória, a primeira coisa é os pés no chão, né? Entender um pouquinho que é a expectativa, a realidade, muita comunicação, né? Acho que esse é o segredo, Gabriel, que é diferente do que quando a gente migra sozinho, que é a comunicação, né? Sim. Porque são várias pessoas envolvidas. Então, o que acontece, né? Essa balança pesa para todo mundo, né? Então, vamos colocar na figura... não estou generalizando, mas pensando no que hoje é mais recorrente. Então, sim, o homem, né? Já está mudando de cenário, mas a maioria das vezes o homem é o que conseguiu uma oferta laboral, uma oferta de trabalho. Então, ele está indo pela carreira dele, certo? E talvez, né, aquela mulher, ela já tem lá, né, a carreira dela, está em desenvolvimento, os estudos, muita coisa em andamento. E mesmo que ela não trabalhe, ela tem a vida dela, ela tem a rede de apoio dela, ela tem a casa dela, o lar dela, a rotina com as crianças, né? E tem que ser muito conversado, né? O primeiro passo é o casal estar bem alinhado, né? Na comunicação, os acordos, né? Plano B, plano C,
trabalha ou não trabalha, com qual visto você vai, se você for com visto que não pode trabalhar, você vai dar conta, não vai, quanto tempo vamos tentar, né? Tudo tem que ser muito claro e muito transparente. Por quê? Uma das coisas que também nessa fase preparatória acontece, que vem um pouquinho disso da expectativa e da realidade, que é essa euforia, né? Essa euforia e o desânimo. Né? Então as pessoas oscilam muito. Se individualmente já é difícil, em família é muito mais, porque eu estou indo por conta do outro, né? As pessoas tendem a ver assim, né? Ninguém, né? Isso aqui não é sequestro humano, que ninguém vai colocar uma arma na cabeça de ninguém e você tem que ir. Não, é uma escolha, mas a gente sabe que nessa escolha, nessa negociação, às vezes pesa um pouquinho mais para um lado, né? Sim. Então tem essa euforia, esse desânimo, tem muito, né, Gabriel? Isso a gente vê no pré, né, na pré-preparação e também quando mudam, né, quando chegam no país, que é muito essa figura do eu renunciei e você ganhou, né, no caso eu como estou indo te acompanhar, eu perdi, né, deixei minha carreira, deixei meus amigos, só vivo em função da tua carreira, e o outro ganhou, mas ganhou um estresse também, né, por ter que lidar com a nova fase da carreira e também todo esse manejo da familiar. Tem muitas empresas, sabe, Gabriel, que contratam. Eu já tive algumas que me contrataram para, no caso a pessoa, né, mas a empresa que estava por detrás, né, oferecendo custo, né? Sim, tá patrocinando. Patrocinando, né? Muitos acontece que a pessoa me procura, mas quem paga é a empresa. Por quê? Geralmente são as co-expatriadas, né? Então, multinacionais. Então, eles verem que se a esposa ou os filhos, né, não estão bem em outro país, o marido vai embora. Ou ele, né, vai ter algumas dificuldades aí, né, nessa nova fase da carreira. Então, acontece. Já tive pessoas que antes de chegar no Brasil, a empresa fala, busca, né, terapeuta tal, veja como que é, para te preparar. E quando estão aqui, para lidar com tudo que gera, porque é um estresse. Migrar em família não é fácil. Muitas pessoas têm o sonho desde que estavam namorando, né? Muitos casais, assim, ou que eram noivos, ou morar fora. Mas, assim, eram sonhos. Só que enquanto esse sonho não realizava, cada um foi seguindo sua carreira, seus estudos. Então, quando chega na hora H, pode gerar muito estresse. Então, nada melhor do que ser conversado e acordado. Né, que cada um fale os seus medos, suas inseguranças, mas e se eu for? E se acontecer alguma coisa? Fico parada, não fico? Né? Uma emergência, né? Então, esse pacote de preparação da família daria para fazer um checklist, né, de tudo que tem que verificar, que e se acontecer um acidente? Com quem vai buscar? Não tem família de origem lá para olhar essas crianças. Né? Tudo isso tem que ser pensado. Então, né, acho que resumindo aí essa pergunta, o preparo é o mesmo, né, acho que se quiser a gente pode falar um pouquinho mais de tudo isso que a gente falou no primeiro, só para retomar, mas ele tem que ser muito mais conversado, né, muito mais. Tá, legal. E também eu tenho outra dúvida, e aí eu não quero sei que para cada caso é um caso, né, tipo, sempre mais, tipo, no que você tem ouvido hoje, quem tem mais problemas, assim, para lidar, a pessoa que escolheu ou a pessoa que teve que talvez renunciar para mudança? Quem normalmente procura? Quem renuncia, né? A que renuncia. A que renuncia. E geralmente, né, esse que não renunciou, né, a carreira, né, não foi, ele busca quando ele já está tendo uma consequência grave, que às vezes é uma possível separação, problema na escola dos filhos. Mas se eu pudesse falar em quantidade, eu acho que pensando no problema familiar, não problema de imigração, mas de manejo familiar, uns 85% é aquele que veio para acompanhar, né? Aquela pessoa que teve aí uma proposta de trabalho, né? Tende a acontecer, porque ela sente que fica o peso maior da imigração, não que a outra pessoa que veio para o trabalho, ela não sofra, né? Mas pelo menos ela não tem aquela dor de cabeça, aquela preocupação que validar diploma, fazer entrevista,
recomeçar, né? Então Sim. tem de ser muito mais. E os filhos, sabe, né, Gabriel? Ninguém fala muito sobre os filhos. Sim, é isso que eu Eu, ia eu falar levanto também. muito. É, legal. Eu sou uma pessoa bem chata nesse sentido da infância, né? Porque tem muitos profissionais que acabam generalizando, não, a criança aprende, ela tem aí uma flexibilidade cognitiva, né? Toda a questão neurológica para aprender. Não é bem assim. Então, isso gera muito problema para o casal quando os filhos não estão conseguindo se adaptar, né? Se adaptar a tudo, né? A escola, comida, né? Isso tem muita criança que passa com muita dificuldade, né? A alimentação muda, não tem acesso a coisas que a gente tem. É uma coisa tão simples, né? Não sei, a criança é acostumada a comer uma bolacha passatempo todo dia. Não vai ter em outro país. E se você levar o teu estoque, vai acabar. Então, para ela vai simbolizar a perda naquele pacote de bolacha. Né? Então, já que a gente está falando de filhos, é importante também nessa fase preparatória incluir os filhos, né? Quais medos eles têm, que dúvida eles têm, quais as fantasias, né? O que eles acham que pode acontecer, o que eles não gostariam de passar. Então, eu acho tão bacana, né? E é tão bonito, Gabriel, as pessoas, quando tem uma família ou uma pessoa que faz terapia individual aqui, indiferente do motivo, né? Mas a imigração sempre vai estar aí na minha terapia, né? Mesmo a pessoa não chegando por isso, mas uma hora vai vir. E, claro, a gente vê às vezes um sofrimento tão grande de como é a adaptação deles. E aí essa família surge a oportunidade deles mudarem para outro país. E Gabriel, é tão bonito porque eles fazem totalmente diferente do que fizeram na primeira vez. Então a maneira deles incluir os filhos é incrível, né? Então às vezes a criança sofre porque assim, você tem direito a colocar na mala tantos brinquedos. E é aquela criança angustiada, porque ela já colocou muitos brinquedos, mas talvez não coube, não sei, uma caixinha cor-de-rosa, e ela sofre por contar aquela caixinha cor-de-rosa. Né? Mesmo ela ter colocado 90% aí dos brinquedos, mas para ela, né, aquele que não coube era muito importante. Né? Então, vamos negociar. Então a gente não coloca esse e coloca essa caixinha. E é um alívio para a criança, é uma coisa tão simples que o adulto tende a menosprezar, passar um pouquinho por cima, justamente porque tem essa crença que a criança se adapta muito mais fácil que um adulto, né? A diferença é que, claro, a criança ela tem menos barreiras, menos trauma, né? Menos vivência, digamos, né? Experiência social, então pode ser que ela não se trave tanto a situações novas como um adulto, né? Que sabe o que é se sentir exposto, se sentir com vergonha, entender quando tá triste, angustiado, né? A criança não tem toda essa compreensão, mas é muito importante, né? E é difícil, né, Gabriel, assim, né? Tem crianças que sofrem bullying pesado por cor de pele, por, né, raça, a maneira que fala, o sotaque. Já tive vários casos que você não vai acreditar o porquê que ela sofria um bullying, né? Que era simplesmente porque ela sorria demais. Né? Então são coisas tão básicas, né? Que a criança brasileira sofre bullying em outro país, né? Tudo. Porque toca demais aqui, também, eu já ouvi. Claro. Então, assim, sabe, se eu conheço. E aí, voltando para coisas que eu posso me preparar para outro país, é tudo. Colégio, onde vai morar. Aquele colégio da criança não é porque ele é internacional, tem várias nacionalidades, é o melhor, né? Porque assim, eu já fui em vários que tem lá na sala de aula, sem mentira, umas 8 nacionalidades diferentes, tá? Um colégio internacional. Mas eles comparam, mas o chinês e o não sei, o holandês não é assim. Agora o brasileiro eu já vi que as mães são assim. Então, até entre os imigrantes tem essa comparação, né? Então, é tão importante saber onde vai colocar o colégio, preparar a criança com o idioma, né? O clima, a comida, né? Preparar ele para que não seja um choque muito grande, né? Nessa cultura tende a ser assim, isso é um padrão de comportamento, então, se acontecer com você, né? Mostrar. Aqui, os colégios, eles são integrais. A partir da primeira série. Então, eles almoçam, né? Não sei como é em Portugal, mas aqui eles almoçam no colégio. Poucos colégios têm um restaurante, né? Que oferece a comida para a criança.
Então, quase todos a criança tem que levar a marmitinha, né? Desde pequenininha ela leva a marmitinha dela. E assim, tem criança que volta chorando porque até lá a funcionária deu risada do feijão dele, né? Uhum. Ou falou algo ruim, né? E feijão para nós é uma comida sagrada, né? É do nosso dia a dia. Então, que vem alguém e zombe, né? Sim. Um refeitório grande dê risada do teu prato de comida, é difícil, né? É. Então, e às vezes os pais não relevam isso. Então é importante para a preparação. Sim, e às vezes acho que depende da personalidade, né? Algumas crianças não ligam muito, mas outras vão levar isso. E eu conheço pessoas que levam coisas pequenas entre aspas, mas coisas assim, mas leva pra vida inteira e acaba fazendo um estrago grande, assim, né? Que depois é difícil corrigir. Uma coisa que eu tenho a impressão é que, e aí não sei se é só pela internet, mas é que as pessoas prestam mais atenção na criança hoje do que antes. E aí eu queria... verdade, isso. Então, você acha que é? Sim. Tá, porque quando eu cresci mesmo não criticando minha família, tipo, claro, porque eles têm a forma que eles cresceram e a forma que eles sabiam, mas que eu sentia, e eu como criança, eu sentia que não éramos tratados como pessoas, no caso de... Estavam falando de mim, às vezes, com eu ali. Assim, sabe? Tipo, nada tão ruim, mas eu ficava, ué, como assim? Vocês estão falando de mim? Eu tô aqui na sala, sabe? Tipo, é como se eu não existo. Você acha que isso diminuiu mais, assim, as pessoas, e aí até trazendo pro contexto da migração, levam mais em consideração que tem um ser vivo ali que também sente alguma coisa e vai sentir a mudança? Com certeza, né? Teve essa mudança aí sócio-histórica, né, do papel da criança na sociedade. E pensando na parte emocional, claro, a criança engole o choro, fica quieta, para de birra, não tinha muito esse olhar, né? Então, conforme as pessoas foram crescendo, as gerações foram mudando, foram vendo, opa, muitas das coisas que acontecem comigo hoje, né, vem um pouquinho da criação que eu tive. Foi como você falou, né? Os nossos pais nos criaram de acordo com as ferramentas, os recursos que eles tinham naquele momento. E com certeza nós hoje temos o olhar, né, da conscientização que eu não quero repetir tal coisa e sim, eu quero trazer isso para o meu ambiente familiar. Mas sim, Gabriel, é uma coisa, não sei, os últimos 10 anos, pode ser que a criança tenha sido mais escutada, né, tem se trabalhado mais. Se a gente olha, né, livros, aí depois dá uma olhadinha, se a gente pega filmes, livros, e fotos de crianças, não sei, da década de 40, 60. Ah, sim. 70. Eram adultos, né? Pequenos adultos. Eram minis adultos, né? Sim. Mini adultos, né? As meninas todas engomadas, de vestidinho, né? Eu não consigo achar outra palavra, a não ser que é bizarro, né? Tipo, como eram tratados como pequenos adultos. Tipo, pensando nesse sentido, pra mim já foi bem melhor. Não eram nem meus pais, assim, eram mais familiares que faziam isso de falar, assim, eu acho bizarro. E quando por exemplo, meus sobrinhos... Né? Sim, meus sobrinhos eu não deixei. Mas quando aconteceu essa assim, eu vi a situação, eu falei, opa, ele tá aqui, vocês não estão vendo? Tipo, pelo menos, se quer falar alguma coisa assim, não fala perto dele, né? Claro, ou fala conteúdos de adulto enquanto a criança tá, né? Sim. Não, e eu sou um caso, eu lembro de muita coisa, tipo, com familiares distantes, mas eu lembro não de conteúdo de adulto, mas assim, ou falar de mim, sei lá, eu tinha 6 anos, eu lembro, claramente, porque aquilo me incomodou e até hoje, pra mim, assim, eu lembro e continua me incomodando, assim, sabe, tipo, de pensar assim, cara, que essa pessoa, sei lá, maluca de falar assim, perto de uma criança, que era eu na época, né? Com certeza. E, né, às vezes o adulto acaba cometendo uma negligência, né? É uma forma de violência, às vezes, dependendo do conteúdo que vai falar na frente daquela criança. Sim. Né? Ou como ele vai expor aquela criança. E outra, né, Gabriel? Se a gente olha para a nossa história, a história dos nossos pais, com quantos anos eles começaram a trabalhar, né? Eles tiveram que ir para a vida muito cedo, né? Então, pensando nas pessoas do Sul, né, pensando em bisavós, avós e pais, né, vem toda uma geração de imigrantes também, né, que veio lá a imigração, né, alemã, italiana, né, ficou dividido, cada um ia para um lugar, eram famílias grandes também, né, então se eu olho lá para o meu avô, né, da história que eu sei, vem de, acho que 21 irmãos, ele começou a trabalhar com 8 anos na agricultura, né? Então aí mãe começa com 12, outras com 14,
Então, como é que vai ser criança, né? Você tem que trabalhar Uhum. e trazer o ganha-pão. Sim, Então, sim, óbvio sim. que foi, conforme, né, a sociedade foi adquirindo mais coisas, né, a criança foi podendo ficar no seu lugar de respeito, né? Sim, sim. De proteção. Ainda no mesmo que você conta, da minha família é a mesma coisa também. É, nativos, minha bisavó, né, também, tipo, Uhum. na época perdeu as terras, né, também no Nordeste, então Sim. teve que todo mundo começar a trabalhar, e também da África, parte da minha família que veio, a mesma coisa, eles falam que, Uhum. tipo, não tinha estrutura nenhuma, né, Sim. então todo mundo, desde criança, família grande, já vem trabalhando, então é uma coisa que, ainda bem, né, tem melhorado, assim, a conscientização, né, que a gente tem, e Uhum. até de certa forma, as escolas hoje dão mais suporte para criança ser criança, né? E antes, na época dos nossos Uhum. avós, não tinham. Mas, e Era ainda. permitido ter carteira assinada com 12 É, anos. sim, É. sim. Assim, quando eu tinha 15 também poderia. Podia, assim, eu até trabalhei, né? Mas eu não era 8 horas por dia, sabe? É, eu Era o tinha menor emprego. aprendiz, imagino. Era. E, pô, eu gostava bastante, na verdade, assim. Isso mudou Sim. minha vida pra melhor. As pessoas que eu conheci lá, assim. A profissão que eu tenho hoje vem graças a isso, assim. Mas não é a mesma coisa do que as De décadas agora. 1920, né? Que a Ou gente é de antes criança ou em de agora. fábrica construindo munições, por exemplo, porque a mão é pequena. Sim, 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 Mas ainda, sim. ainda nessa, assim, então, para criança, o que se vê também é, tipo, normalmente é na escola o problema ou é mesmo na mudança, adaptação ao país? O que normalmente você vê É que nesses vai depender atendimentos? muito, né, Atendimento, né? Gabriel, como vai depender muito como era a vida dessa criança, o que Ah, foi contado. É que assim, na escola ele vai manifestar muito mais, porque ele vai estar com outras pessoas diferentes e a demanda vai ser outra, né? Então a criança ela tem muita dificuldade, né, em se expressar, em comunicar. Então a gente fala que às vezes ela acaba virando um sintoma, né? Ela grita uhum, de outra forma, ela não vem e fala, sabe o que, Gabriel? Tô triste porque o meu chefe, porque eu tive uma apresentação em espanhol, não consegui, foi ruim. Ela vai chegar a bater, ela pode ter tido essa situação na escola, mas ela não vai te falar tão claro. Ou até ah, falar, né, vai ah, demorar. Ela vai chegar chorando, ela vai chegar batendo, ela uhum, vai, não sei, ter dor de barriga antes de ir pra escola, vai ter mentira, né? Ela tem uma dificuldade de se expressar. uhum, Mas depende, assim, geralmente o adolescente ele fica mais, ele demonstra mais, né? Então essa uhum, rebeldia, digamos, né? Estou contra, não queria ter mudado, não está sendo bom, é mais explícito, né? Então vai se manifestar um pouquinho mais no ambiente familiar. uhum. Agora, criança menor geralmente tende a manifestar na escola, né? Na escola Uhum. mesmo. Tá bom. Menor, assim, quantos anos você diz? 3, se você já vem dificuldade, 3, 4 aninhos, outro Oh, idioma, alimentação, perdeu a rede de apoio, às vezes é uma babá, é a sim. avó, é a casa, brinquedo, né? Eu já recebi crianças, né? Hoje eu já não recebo mais, né? Meu olhar é muito mais focado na família, mas na época 3, 4 aninhos, porque teve aí alguma mudança de comportamento, né? Uhum. Eu Que tenho um amigo muda, que se para fala que o nós filho não muda. dormia. Tipo, 3 anos, não dormia. Acho que era casa nova. Não acredito, Mudou, não sei. Falou que não dormiu acredito. por uns 6 meses, só dormia na cama com os pais, assim, até acostumar com o lugar. Acaba regredindo, sim. É. Tá, então a gente falou de vários possíveis problemas aqui, né? Tudo que tem que olhar, tipo, é o companheiro, é a família, né? E agora, então, como que a gente se prepara para não cometer esses erros, né? De ignorar, né? O companheiro, a companheira, ou até a saúde do filho, a preparação, né? O que a gente pode fazer, então, já com a dica que você falou, que acho que para a vida, né, é crucial, que é da conversa, mas o que mais, tipo, se a gente tivesse que Começa pontuar? aí, né? Tá, começa aí, Gabriel. Né? Converse mão na massa mesmo, né? Visto, né? Estadia, colégio, saúde, isso é muito importante. Se tem uma coisa que realmente, né, afeta muito, às vezes a coexpatriada, né, a pessoa que vem acompanhar o marido, por exemplo, sentir que não consegue nem uma
agendar uma hora Agendar. médica. Nossa, é muito difícil, né? Além de ser em outro idioma, o sistema é diferente, o plano de saúde é diferente, às vezes o Os custo, nomes né? são diferentes. Nossa, os nomes, o medicamento, como que eu vou explicar tal sintoma que eu tenho? Ou, puxa, já tenho tais exames, vou ter que refazer aqui. Então, isso é um fator de estresse muito grande, né? Eu tenho uma colega que ela morava brasileira, né? Ela foi morar um tempo nos Estados Unidos e ela engravidou lá. E assim, o pré-natal é totalmente diferente. Ela só ia ver o médico praticamente no dia, né, do nascimento. E ela não podia fazer uma eco, não lembro como era, mas era muito diferente do que era no Brasil, né? Que não tem acesso a eco antes dos 3 meses, depois é só como enfermeira, né? Então, para uma brasileira, né, para nós a questão da saúde tem que ser totalmente, né, preventiva, quadrada, né, com controle, tem que ser um lugar recepcionado. Então, isso é um fator de estresse, né? A maneira que o médico vai cumprimentar, né, que a secretária vai falar, então tudo isso implica. Então é tão importante, né, ver como funciona, né? Se eu mudasse em família, uma das primeiras coisas que eu olharia seria isso, né, a saúde. Né? Realmente como funciona plano, o que cobre, o que não cobre, se eu tenho que ir para o hospital, né? Por exemplo, aqui no Chile, hospital é só para o hospital público e clínica, que para nós é um hospital, né? Mas clínica para eles é um hospital privado. Sim. Então, para mim, clínica é como eu vou ali numa clínica, uma coisa pequena. Para eles, né, uma clínica, eu vou na clínica, eu vou no hospital. Então, coisas assim, né, numa emergência, né, é importante saber, né? Principalmente se aquela mulher não vai ter rede de apoio, não vai ter uma mãe, alguém que auxilie, e ela vai estar sozinha com essas crianças, é importante, né? E o que o plano de saúde, ou até o governo, né, cobre também, dependendo do tratamento que você tem, é importante, porque o preço do medicamento muda, também lembrando de um caso de colega de trabalho, e o preço do medicamento muda, então é importante se preparar para saber, né? Até quando for, talvez pedir o salário, né? Tipo, você tem com medicação que no Brasil é de graça e em outro país é muito caro, você tem que pensar um pouco disso, eu vou ter que cobrir isso aqui no outro país também. Tem pessoas que têm doença crônica, né? Eu tenho uma amiga que na época ela tinha, né, uma doença X e o governo, né, o Brasil, ele dava os procedimentos e o medicamento, tá? Mesmo ela tendo um plano de saúde, ela tinha um plano de saúde particular, mas de acordo com a doença que ela tinha, o governo cobria esses gastos. E aqui no Chile não. Ela pode ter plano, ela pode... Resumindo, no começo ela ia uma vez por mês para São Paulo, porque saía mais barato para ela pagar a passagem e fazer tudo lá do que ela bancar, né, o plano e mais todos os procedimentos, medicamentos. Então mudou, né, porque assim, tá tudo bem que ela vai para o Brasil e ela faz tudo, né, gratuitamente, porém ela tem o custo da viagem, né? A ida e a volta todo. E de tempo, claro, era uma pessoa que não conseguia trabalhar, porque pelo menos uma vez por mês ela tinha que se ausentar para viajar para fazer isso. Então as pessoas não relevam muito, né, essa questão, lá vai ser igual, a gente vai dar um jeito. Não é fácil, né? Até na hora, né, Gabriel, de assinar o plano de saúde, né? Às vezes, né, por exemplo, aqui, hoje já mudou, mas se você falasse, talvez sim, lá atrás eu tinha uma alergia, né? Se fala aí na tranquilidade, eles já colocam como uma doença pré-existente. Então, qualquer coisa que você tenha similar, né, a uma alergia, eles não vão cobrir. Hoje já não é assim. Lá atrás, quando eu cheguei, era. Então, se entende? Por coisas de comunicação, de você não saber como funciona outro país, você pode entrar numa fria, né? Entre aspas aí. Sim. Então, né, é importante isso. O bairro, como funciona, né? Eu vejo uma coisa que dificulta muito. E até um perigo, sabe? Pensando em criança. Cada país tem o seu ano letivo, né? Quando começa o ano, né? Eu sei que Portugal começa em setembro, se eu não me engano. Então, se uma família chegou em janeiro, perdeu, né? Ela não vai conseguir, porque é como se ela chegasse já no terceiro, quarto semestre, né, em Portugal, e a criança não vai conseguir vaga. Aqui no Chile, você tem, um ano antes você tem que fazer a matrícula, né? Tem que fazer um processo de seleção.
Então vai ser muito difícil conseguir, por exemplo, cheguei em janeiro, não vai ter colégio público e nem particular, menos ainda. Então o que acontece, né? Uma criança, como funciona no Brasil, ela tem seus direitos e deveres. E um dos direitos dela é a educação. Então, se aquela criança é maior de 5 anos e ela não está no sistema educacional, né, ela não está no sistema de ensino, e vamos imaginar que a polícia, né, de alguma maneira, aí a fiscalização saiba, né, naquela casa tem uma criança de mais de 5 anos que não vai para o colégio. Pode ter certeza que é um problema gravíssimo se tem uma denúncia. E às vezes o brasileiro, né, ele não tem noção disso. Né? E eu já vi pessoas passando por problemas mesmo, porque a criança, então já que eu cheguei aqui, eu não vou perder a escola, eu não vou matricular. Mas, né, do ponto de vista da sociedade chilena, você está cometendo um delito, né, que essa criança está em casa e ela tem direito a estar numa escola. Então, o mínimo que ela vai ter que fazer é acionar o Ministério da Educação para falar a situação, ver o que pode fazer até ela poder escolher um colégio, porque pode entrar num problema gravíssimo, né? E às vezes o brasileiro não tem essa dimensão, né? Então por isso que eu falo tanto da escola, da moradia, porque assim, se já é difícil a gente entrar um problema legal, né, no nosso país, imagina em outro. Sim, sim. Não, e é importante, a gente, como você falou, estamos comentando sobre a migração voluntária, né? Então, você tem que saber da educação do filho, não é? Você não é um refugiado que tá fugindo, correndo de algum lugar, né? Que tem que... É o mínimo, né? Sim. Sim, legal. Então, educação, escola, né? Saúde, escola, né? E educação. Porque a saúde também, eu fiquei pensando muito aqui, que pra mim também foi bem difícil, assim. E a educação é outra também que eu vejo os pais se debatendo um pouco, porque aqui é em setembro, né? Quem chega em Portugal. É setembro. Então, muda um pouco do que no Brasil. E o que mais a gente pode fazer para se preparar? A rede de apoio, né, galera? É tão importante, né? A rede de apoio, ela é o remédio em outro país. A comunidade brasileira, tem muitas pessoas que vão um pouquinho contra isso, né? Eu sou super a favor, né? Desde que você saiba usar muito ao seu favor a comunidade brasileira, ela é maravilhosa, né? Se você sabe ter um bom uso disso, porque são pessoas que já viveram, já passaram por isso, né? Eu vou dar um exemplo, eu tenho um grupo, né? Mudei de bairro faz o quê? Vai fazer um ano praticamente, né? Então eu vivi muitos anos em um bairro e agora eu mudei. E confesso que tem sido um pouquinho difícil, né? Me adaptar, é um bairro totalmente diferente do que eu vivia. E é um bairro onde tem muito brasileiro, né? Se eu olho da janela, né, eu vejo as casas deles, né? Então tem um grupo de vizinhas, né? Só de famílias brasileiras. E hoje mesmo, né? Preciso de um veterinário, né? Que atende gato. Eu indico esse. Nossa, eu não indico porque a minha gatinha passou mal, porque isso e aquilo. Então, sabe? É uma mão na roda mesmo. Foi uma coisa, mesmo vivendo anos nesse grupo, acho que não tem ninguém que vive menos que 3 anos aqui no Chile, e mesmo assim fazem perguntas, né? Aonde eu compro farinha tal? Ou, nossa, eu preciso de alguma coisa, né, para limpar, não sei, o carpê da sala. Então, tudo isso diminui o estresse, né? E aí, o que acontece, né, entre os brasileiros, né, Gabriel? Que vem muito com a expectativa que rede de apoio é aquela coisa unida, né? Que eu posso contar com toda hora, igual eu tinha no Brasil, que eu deixei. Mas não, uma rede de apoio, ela pode ser muito íntima, né? Aquelas pessoas que estão muito próximas, mas ela pode ser um pouquinho mais afastada e uma bem externa, bem extensa. Né? Então, às vezes, o brasileiro ele tem muita dificuldade em confiar em outro brasileiro, ou até mesmo pessoas, né, nativas, por conta disso de, mas sinto que não é igual, que não sei o que. É óbvio que não vai ser igual, você está conhecendo aquela pessoa. Eu costumo dizer, né, Gabriel, que quando nós mudamos de país, a maneira de fazer amigos é totalmente diferente, né, do que como nós crescemos, né, como é na sua história de amizade. É através da interação, né, então eu conheço um grupo, eu vou vendo se eu tenho afinidade, né, como que vai ser minha comunicação com a pessoa, se vai encaixar, se eu vou tolerar aquelas diferenças da outra pessoa. Então, é uma dança, né? Aos poucos eu vou dando os passos e vendo se outra pessoa também dá os passos. Agora, quando a gente mora fora, eu não sei se já aconteceu com você, mas qualquer fulano na fila do mercado, né, quando a gente chega num país e fala o próprio idioma,
você já se visualiza ele na sua casa fazendo uma festa, né? Saindo no fim de semana, já pega telefone. Então as pessoas se unem por necessidade, né? Quando nós moramos fora, geralmente as amizades vêm por uma necessidade. Depois vem por uma questão de afinidade, né? Então acontece isso, né? A fulana, né, ali a brasileira, ou minha outra vizinha, não sei, né, da outra nacionalidade, tem filhinho pequeno da mesma idade. Mas sabe o que? Não vou muito com a cara, mas é o que tem, e vou lá, vou tentar, né? E tenta. E muitas vezes não é bacana, porque se tivesse no mesmo... Eu olho pro meu grupo de amigas, né, e elas também olham, né? É um grupo super sólido, é como uma irmandade. Mas com certeza, se a gente tivesse no Brasil... tivesse conhecido lá, ninguém seria amiga de ninguém aí, porque somos muito diferentes, pensamos diferentes. Porém, né, era um grupo maior e foi ficando que realmente foi criando, né, e observando a afinidade, né, entre si. Mas o brasileiro, né, o imigrante, ele não tem muita tolerância, né, nesse processo de entender as diferenças, fazer esse filtro. Tem uma expectativa muito alta, muito baixa. E isso atrapalha bastante. Sim, claro, isso atrapalha, né? Então, uma rede de apoio é maravilhosa. Tem uma coisa, né, Gabriel, que eu fico tão... dói quando eu escuto no consultório, que, assim, eu escuto quase toda semana, né? Que eles falam, nossa, Isa, e se eu desmaiar, ou se acontecer qualquer coisa comigo ou meu marido, quem que vai buscar a criança na escola? Para quem que eles vão ligar? Porque o contato de emergência é o pai, o contato de emergência sou eu. Né, uma família recém-chegada, então, né, para quem está escutando aí, tem em consideração o planejamento, porque o planejamento vai fazer a gente evitar muitos perrengues. Eu moro aqui, né, há mais de 7 anos, e até hoje tem coisas que, né, é importante fazer, tanto aqui quanto no Brasil, né? Fala de documentação mesmo, né, é super importante. Então, com família mais ainda, porque é real, né, muitas pessoas não querem se deparar com isso, e se eu morrer? Sim. E caso eu fique sem trabalho? Eu não sei, né? A vida é cheia de variáveis. Sim. Então, é importante incluir essa coisa mais catastrófica, né? É o plano B, né? Sim. É o plano B. É o que eu falo para os meus pacientes. Se tem algo uma catástrofe, né? Que eu gosto, é que eles pensem nisso, né? Tá, mas e caso aconteça? Vamos se preparar? Não vamos ficar vivendo em função que isso aconteça. Mas caso acontecer, a gente já tem um plano B, como você falou. E porque é angustiante, né? Saber que você tá sozinho com filhos em outro país. Sim, então, você... tem que ter no planejamento. Sim, se prepara pro pior, né? E torce pro melhor. Acho que é sempre melhor, né? Isso seguro mesmo. Morre de velho. E, né, Gabriel, acho que o mais importante, assim, né, não que o mais importante, mas é uma coisa que ajuda muito, é o autocuidado, é a terapia, né, cada um dar nome para o que está sentindo nesse processo de migração, ajuda bastante, né, Gabriel, ajuda, né, não é porque eu sou terapeuta, mas eu falo de mim como paciente também, minimiza o impacto, né, principalmente quando está nessa fase preparatória, né, minimiza isso da expectativa, dos meus medos, tô com dúvida em tal coisa, né, tomo ou não tomo decisão, né, um psicólogo jamais vai te dizer faça isso, faça aquilo, não, mas eu costumo dizer que nós somos um espelho do paciente, a gente vai devolver para ele aquilo que ele está trazendo, né, e é um ambiente protegido, sem julgamento, e nesse caso, né, terapia é com psicólogo, psicoterapia é com psicólogo, mas por que não ter um olhar de um psicólogo, né, intercultural, especializado em saúde mental do imigrante, né? Ele vai entender, ele vai dar nomes, né? Isso faz parte do luto migratório, isso faz parte do estresse, né, da aculturação, isso faz parte do choque cultural, isso que você está sentindo é normal nos primeiros meses, né? Porque é ciência, tem algo por detrás. E isso é tão libertador para uma pessoa que está passando por isso, porque ela fala, não estou louco, não é coisa da minha cabeça, não é exagero, não é eu que estou sendo fraco, né? Porque muito que acontece na imigração é a comparação, né? A comparação que eles dão conta. Como é que eu não estou dando conta, né? O filho do fulano adaptou, o meu ainda não se adaptou, né? O que será que tem de errado comigo, né? O que será que tem de errado na nossa imigração? Então, a terapia veio para mostrar isso, isso é normal, é comum,
não é gostoso sentir, mas sim faz parte de. E isso sim não é saudável, isso a gente tem que ver, tá indo para um quadro depressivo, ansiedade. E a pessoa não se sente sozinha, né? Ela tá nesse mundão afora e nada melhor que alguém que possa apoiá-la nesse momento, né? Sim. Então, claro, sempre vou recomendar a terapia e se for com uma pessoa especialista em imigração, melhor ainda. Sim. Acho que conversar acaba facilitando muito, né? E acho que na terapia ainda é melhor porque é alguém que vai te ouvir, né? E te ajudar a se entender. Porque assim, você até comentou sobre, porque o filho da pessoa conseguiu o meu não. Mas assim, como a gente fala das nossas experiências também acaba atrapalhando, né? Porque eu gosto muito de perguntar às pessoas como tá sendo morar em outros países, né? Tipo, até vários episódios do podcast sobre isso. E não só no podcast, mas na vida, assim, eu conheço alguém na viagem, eu sempre pergunto, né? Também, quando alguém tá morando fora do Brasil. E as pessoas falam, né? O último que eu conversei, ele tava falando, não, criança é fácil até. Por isso que eu fiquei curioso pra esse episódio. Ele falou, não, criança é fácil, todos se adaptaram muito rápido, meu filho já tá até namorando, a local, não sei o quê. E aí eu fiquei um pouco descabeça, assim, né? Tipo, porque eu ouço e eu falo, tudo bem, é a verdade dele, mas eu sempre tento filtrar muito que, não, criança não é fácil. O filho dele, que bom, né? Tipo, deu tudo certo, mas eu conheço outras pessoas que não deu. Sim. Isso. Eu, tipo, fico feliz por ele. Exato, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho outros colegas que os filhos tiveram dificuldade. Tipo, demorou um pouquinho mais pra se adaptar, né? Então, tipo, cada um tem a sua verdade. E acho que o jeito que a gente se comunica, em geral, é sempre falando verdades, né? Tipo, não dando tanto contexto, assim, do que aconteceu, né? Então, por isso que o profissional acaba sendo mais fácil. Isso mesmo, Gabriel. Tem uma coisa importante, assim. Com a pandemia, né, com essa coisa do online, que a terapia online era muitos psicólogos tinham resistência para isso. Eu era uma delas, tá? Não vou mentir. Só que eu já comecei o trabalho online antes da pandemia, né? Quando surgiu, né? Como eu já estava em migração, então algumas amigas falavam, Isa, tem um paciente que mora fora e tal, ele tá passando uma dificuldade, não quer atender? E aí comecei a atender online e também alguns pacientes meus que voltavam para o Brasil e iam para outro lugar, né? Mas até então, realmente, eu torci o nariz, né? Eu era desse grupo também de ser contra. Então, mas eu já tinha esse preparo antes. E aí, com a pandemia, veio um boom, né, de psicólogos que atendem ou, não sei, coaching, ou mentores, né? Pessoas atendendo aí imigrantes. Bacana, certo? Porque é uma conscientização, é falar, né, sobre as dores, mostrar uma possível solução. Só que o que acontece, né, Gabriel? Não é porque eu moro em outro país que eu sou especialista em imigrante, né? Então, tem muitos profissionais que eles levantam essa bandeira que é, né, eu sou imigrante, então, né, sou especializada. Não, é uma vertente aí da psicologia, né? A saúde, a psicologia intercultural, a saúde mental do imigrante. É importante, né? Se uma das suas dores é por conta da adaptação, nada melhor do que pegar alguém especialista nisso, né? Porque assim, por exemplo, eu moro aqui no Chile há muito tempo. Nada serve para a pessoa a minha adaptação. Eu vim por um motivo diferente, eu permaneci por um motivo diferente, eu tenho ferramentas, recursos internos e externos totalmente diferentes daquela pessoa, né? Não quer dizer que só porque eu sou imigrante, eu vou ajudar o outro. Não, eu entendo, eu sei o que ela passou, mas eu trago a ciência pra gente discutir juntos, que não, realmente, fulano, os brasileiros falam que isso é uma recorrência, eu não posso te confirmar que o chileno é assim, assim, assado, eu não posso. Mas é uma recorrência, né? Pode acontecer, e um dos motivos pode ser esse. Então, a gente vai construindo, né, motivos, né, que para ela gerem um conforto e que ela consiga se adaptar naquele país. Porque o que acontece? Muitos, às vezes eles buscam alguma terapia e eles se sentem muito mal, porque às vezes a postura daquele profissional, não, porque aqui é assim, assado e tal. Não, mas e aí, né? O que a gente constrói de ferramenta para aquela pessoa lidar com aquela recorrência? Né? Então, por isso que o olhar da psicologia do imigrante é isso, a gente dançando junto, né? Formas que vai ajudar aquela pessoa a se adaptar de uma maneira mais leve, né? Viver de uma maneira mais leve em outro país. Por isso que é esse olhar, porque foi até bom você falar. Surgiu muitos profissionais que, infelizmente, eles não estão qualificados
para trabalhar com questões mais específicas, né, da saúde mental do imigrante, que vai muito além só da mudança, né? Sim, sim. Muitas pessoas adoecem, né, surge depressão, ansiedade, então tem que entender muito se é da pessoa, se gatilhou, se é de um transtorno misto. Então tem muita gente que não tem esse conhecimento e acaba tomando essa demanda. Sim, não, verdade. Até no último episódio que foi pro ar, que é o com a Diana, né? Quando esse for pro ar já vai ser outro, mas é um que ela conta de como ela veio pra Portugal no meio da pandemia. Ela conta dessa dificuldade específica de se mudar ainda na pandemia, né? Que torna mais específico ainda. E só conversar com outra pessoa que não um profissional e especializado nisso, né? A pessoa pode falar coisas, não, como assim? É fácil fazer amigos. É fácil como? Se a pessoa não pode sair de casa, sabe? Tipo, não pode sair de casa, não tá na pandemia, tem todas as restrições, medos, né? Então, acaba ajudando. Outra coisa que eu lembrei, que eu tenho feito sempre, também, é quando normalmente eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu penso, às vezes, até contexto, né? Tipo, o que tu valoriza num país? Qual que é a coisa mais importante, sabe? Por que tu não gostava no Brasil? Eu acho que isso acaba me ajudando muito a entender quem é aquela pessoa pra saber o que ela tá elogiando, sabe? Às vezes, Claro. tem pessoas que eu sei que moram em outro país, na Europa, não aqui, mas fala que, nossa, é muito melhor que tudo, muito melhor que o Brasil. E eu tento entender, tá, mas qual que era o teu problema com o Brasil? Ah, não, porque eu tenho filhos e onde eu morava, então, lugar era violento. Eu falo, tá bom, então já seta pra mim o porquê, né, essa pessoa tem essa coisa em particular que é importante, mas se o clima é importante, né, pra outra pessoa, então tudo que ela tá falando que aqui é mil maravilhas, não... Já não conta, né? Cada um tem que entender o que é mais importante antes. Claro. É como, sabe, é como tá. Ah, porque você tá falando de Portugal. Eu posso até ler, né? Eu moro aqui no Chile, eu posso até saber de saúde mental do imigrante, saber tudo o que acontece. Porém, tá, posso até ter curiosidade, deixa eu dar uma lida, né? Entender um pouco, né, a história de Portugal, esse comportamento. Só que é o indivíduo que sente, é ele que vive, né? Eu posso entender, porque é mais frio, que pode gerar isso, que pode aquilo, ou porque as pessoas, né, são assim, sabe? O significado é da pessoa, é do paciente, não é meu, né? É a mesma coisa aqui no Chile, né? Eu tô ali como uma pessoa neutra para ajudá-lo, né, com a dificuldade que ele tem. Que talvez para ele é a única pessoa que tem, mas tá tudo bem, ele é a única pessoa que tem, né? Então por isso que a terapia vem por ser um espaço sem julgamento. Sim, sim. E até quando a gente consome conteúdo, né, sobre outros países, é o que eu já falei, eu vou até me repetir, mas é que as pessoas falam muito verdades, né, tipo, sem contexto, e isso acaba sendo ruim, né, tipo, tu não tem um filtro, né, não, aqui é muito melhor por causa de X, Y, Z, não, aqui é ruim, mas, tipo, depende muito, né, pra quem vai se mudar, muda um pouco o contexto. Coisa que você tinha mencionado antes também, que já no outro episódio, que era do planejamento financeiro, né? Você também acha que é importante fazer para que as pessoas saibam e não chegue desprevenida, né, no outro país? Tipo, lá eu me viro. Sim. A gente não se vira nem no nosso real, imagina né, em outra moeda. Então, claro, tem muito isso de, vou me basear, né, quando eu fui turista, ou vou me basear com o que eu ganho no Brasil, como eu vou me virar. E não, você tem que pensar que você vai montar uma casa em outro país. Essa casa sendo mobiliada ou não sendo mobiliada, já começa por aí, ela tem um custo. Se você não vai com emprego, né, olha o custo que tem para um visto, né? É caro. Se você precisa validar o seu diploma, é caro. Não sei como em outros países, mas eu imagino que é muito mais burocrático. No Chile, as pessoas reclamam, e eu não acho que é muito burocrático, tem um passo a passo. É lento, é muito lento, sim. Muito lento, é muito falho. É muita demanda para pouca assistência, né? Aqui é assim. Mas, eu acho que perto de outros países, né, é 10% do que é de burocracia. Você sempre tem que gastar com o documento, uma certidão de nascimento, a questão, né, se você vai ter que tirar a carta de motorista novamente, muita coisa que você tem que validar, então isso vai juntando, R$200 aqui, R$200 ali, 500 ali, né, é cheio de imprevistos, às vezes aquela pessoa vem, eu vou tentar comprar um carro, aí não consegue,
Ou ao contrário, eu acho que eu vou dar conta de ônibus e ver que não dá conta de ônibus, de metrô. Problemas de saúde, né, que implica, né, a vida financeira. E é isso, né, Gabriel? Infelizmente, eu já vi, né, já presenciei, não uma, só que algumas vezes que a pessoa ela vem em contrato de trabalho, né, traz a família e manda embora, né? E aí, o que se faz se você contava com a empresa? Né? Fica ali 3 meses, 6 meses com sorte. Ou, né, Gabriel, o que tem empresa que fala, prometo isso, isso e aquilo, e chega e nada disso acontece. Ou acontece numa modalidade de reembolso. Paga tudo e depois a gente reembolsa. Esse reembolso vem aí muitos meses depois. Né? Então eu já vi pessoas praticamente passando fome, tá? Por conta disso. E pessoas que vieram num cargo bom, de analista, de subgerência, né? As que perderam emprego de diretoria, né? Então, assim, eu sempre falo, nunca fique escravo daquele trabalho, daquela empresa. É uma porta de entrada? É uma porta de entrada maravilhosa, mas você não pode se segurar nela, né? Porque... E aí, você fica literalmente na rua, né? Se você não tem o seu salário, como é que você mantém escola? Tudo, né? Plano de saúde, você perde plano de saúde, benefícios, tudo. Igual, né? Também, Gabriel, quem veio por conta de algum relacionamento com algum local, né? Vindo sozinho ou trazendo filhos. É super delicado também, né? Você deixar a tua vida nas mãos, né? De outra pessoa. Se ela quiser te mandar na rua, mandar pra rua, ela vai te mandar pra rua. E o que você faz se você não tem uma boa economia e uma boa reserva? Né? Então, essa coisa do jeitinho brasileiro não funciona, né? Você não vende nenhum... Aí de vender, não sei, um brigadeiro na rua, em alguns países você vai presa. Né? Então as pessoas contam muitas vezes com a sorte. E eu até coloquei aqui, né, quando estava organizando um pouquinho que a gente conversar, no planejamento eu coloquei a primeira questão é o financeiro. Depois da parte da comunicação e tal, é o financeiro. Né? Muitas pessoas vendem tudo, né, que tinha no Brasil, e aí não deu certo aqui, já vende de cara, e fica apenas um ano, depois para recomeçar, né, esse retorno é muito sofrido, Sim, e a sensação também, ainda. Né? A expectativa que você cria, a sensação de voltar, assim. O que eu acho que não tem problema nenhum, né? Tipo, se não deu certo. Nenhum regresso. Mas assim, a gente não esquece, ou a gente não controla nossa mente pro que a gente sente, né? Então, é melhor estar prevenido pra conseguir ter uma opção, não só ter que ficar com o que dá pra fazer, né? Do que... Então, eu acho também que essa é uma das coisas que eu sempre falo, assim... de vida, né? Que todo mundo quer fazer mudança. Você fala, vai, junta teus 3 meses, pelo menos, né? De custo de vida, né? Eu acho que em finanças as pessoas falam muito eu considero o mínimo 6. É o mínimo. Mínimo 6 a 1 ano. Eu não considero menos que isso. Sabe por quê, Gabriel? Porque pode acontecer tanta emergência no Brasil que você precisa ir se ausentar do teu trabalho, né, pagar uma passagem, né? Então, assim, eu considero no mínimo 6 meses que a pessoa tem que ter uma boa economia para cada membro aí. Porque eu já vi coisas muito tristes mesmo, das pessoas ficarem na rua, né? Como diz o brasileiro, na rua da amargura, e que tinha uma condição muito boa, muito boa. Ou oferece tem uma carta oferta muito boa, mas real, né? Na moeda local não é tão atrativa assim. E passam perrengues mesmo, né? E isso para a saúde mental, se tem algo que afeta muito, é um fator estressante, é a parte econômica, né? Afeta muito a vida do indivíduo. Então, eu sempre vou considerar em primeiro lugar a comunicação e a parte financeira. Sim, a reserva de emergência, né? Ainda mais a pandemia acabou mostrando muitos... sem guru financeiros, mas eles sempre falaram dos 3 meses para pessoa solteira, né? Que é o mínimo. E acabaram aumentando. Depois da pandemia falaram assim, não, acho que a pandemia mostrou que pelo menos 6 meses é o mínimo. E se você tem família, né, até mais. E aí, tem alguns amigos que querem se mudar, né? E eles falam, mas como que eu vou juntar 3 meses? Aí, sei lá, é prioridade, né? Tipo, tu quer colocar tua família... Pacote. Eu acho assim, principalmente se você é solteiro, eu até acho, sei lá, tu quer tentar e voltar, mas tá com família... E aí é muito particular. Eu ficaria com muito medo de tomar qualquer decisão
Lembrando novamente, a gente não tá saindo fugido, né? Tipo, nenhuma crise humanitária. Claro. Voluntariamente, eu queria que minha família pelo menos tivesse certo conforto, né? Porque senão é complicado. E você mencionou outra coisa várias vezes sobre acordos. E aí, porque eu acho isso bem legal, porque, assim, em dinâmica de trabalho em time em geral, né? E eu vejo isso muito no trabalho, já li muito sobre isso, e no trabalho eu vi na prática várias vezes como. A gente chama até na minha empresa. Não, minha empresa não, existe esse nome, acordos coletivos, né? Sempre que a gente começa um time novo, a gente começa a entender, tá, o que você não gosta, o que você prefere, como a gente se organiza, sabe? Como que eu me comunico com você. E eu vejo a diferença que faz gigante mesmo de entender, né? E o que são esses acordos para família quando você se mudar, assim? O que você tem de exemplos, assim, práticos de que a gente pode fazer? Primeiro vem do casal esse acordo, né? Antes de tudo. É o casal também estruturado. Então, assim, né, Gabriel? Vamos pensar numa situação. Não estou falando que eu desconfio do ser humano, não estou falando de recorrências, né? E pensando assim, até entre, né, no contexto da saúde mental do casal. As pessoas confundem muito o que é negociar com gerar um acordo, né? Geralmente, quando eu acabo negociando com alguém, né, é uma compra e venda, né? Então, cada um negocia para o seu lado, né? E um acordo é quando cada um sente que eu não tenho que ceder algo que seja muito importante para mim e você também não precisa ceder nada. Mas um acordo, ele é flexível, né? De acordo com o que a gente vai vivendo aí ao longo da vida. Então, né, por exemplo, assim, vamos imaginar, né, vou dar um exemplo que é negociação e acordo. Então, vamos imaginar que nós vamos ver um filme, tá? E aí tem lá o filme, eu quero um filme de terror e você quer um filme de comédia. E eu falo, ai, Gabriel, né, eu quero tanto, e você, tá. Então eu vou lá e insisto, né, eu falo, mas então vamos assistir um filme aí de terror, que eu pago a pipoca dessa vez. Né? Eu pago a pipoca, eu pago o ingresso, né, e você queria muito ver de comédia, mas algo eu fiz aí na comunicação que nesse acordo, né, nessa negociação, eu ganhei. E você aceitou, porque nesse momento tá tudo bem, né? Mesmo eu querendo muito, mas tá tudo bem, hoje ela paga, eu vou ceder. Né? Hoje ela paga aí a pipoca e tal. E vou imaginar que você odiou o filme de terror. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Viu? Você sempre ganha, né? Você me convenceu, não sei o que, você sempre me faz chantagem, tal. Por quê? Você cedeu algo que para você era muito importante, você não conseguiu demonstrar, né? E isso é uma negociação, é quando puxa mais para um lado. Óbvio que numa relação, o ceder faz parte de, né? Porque eu lido com uma pessoa diferente, tem uma origem diferente, tem valores diferentes, né? Então, o ceder faz parte desse que eu não anule algo que seja muito importante. E um acordo seria, tá, vamos lá comprar um sofá para casa. Você quer o branco e eu quero o preto. E aí você fala, não, mas o preto que não sei o que e tal, né? O preto vai ficar, não sei. Enfim. E aí chega lá né, amigos e falam, nossa, vocês ainda não compraram o sofá e tal. Não, é que ele quer o preto, eu quero o branco, que isso e tal. Resumindo, a gente vai numa loja e vê um cinza, um sofá cinza. E os dois gostam do cinza. Então tá tudo bem, não quero o branco, você não quer o preto, né? E aí chega uma visita e fala, nossa, mas vocês não queriam, né, o sofá branco e o preto? Não, né, o cinza é a nossa cor, a gente escolheu o cinza porque é o que ambos gostam. E vamos imaginar que o cinza também vai manchar, ou o cinza também vai ficar do terror lá na sala. Mas ambos decidiram, ambos participaram, ambos sentiram que teve uma equivalência aí do ceder de cada um. Eu não senti que eu cedi mais que você. Eu não senti que na minha balança o que eu deixei de lado eu perco mais. Isso é um acordo, entende? É quando a gente chega num consenso através da conversa, né? Conversando, né? Através da nossa linguagem. Então, numa mudança de país é super importante. Às vezes acontece, o que é negociação? Quando tem mudança de país. Ah, mas aí você vai poder ficar com os filhos, você vai poder fazer um curso, você vai poder descansar, você vai isso, você vai aquilo. E a pessoa fala, né, realmente não vale a pena deixar minha carreira, deixar minha família, deixar minha casa. Chegando aqui toda vez que eu vou pedir dinheiro para fazer uma unha eu reclamo, se eu não tô limpando a casa é uma reclamação, que isso e que aquilo, né? Então, isso é uma negociação. Então, é importante, né? E outra, Gabriel, se é um relacionamento onde tem um histórico, onde a outra pessoa te deixa muito na mão, ela te promete coisas, ela negocia com você, né? E é uma pessoa que ela tem muita dificuldade
em cumprir, né, com a palavra, é uma relação muito instável, eu sempre falo, fica de olho. Se no teu próprio país, né, ela te deixa na mão, que você não pode contar com ela, né, porque ela muda de ideia constantemente, em outro país ela não vai mudar. Né? Ela tá indo, né? Foi o que a gente conversou no nosso primeiro episódio, né? Onde quer que eu vá, eu vou estar lá, né? Onde você for, você vai estar lá. Então, vai ser difícil que a pessoa mude logo de cara. Ela pode mudar? É óbvio que ela pode mudar. Mas contar com a mudança do outro, sendo que eu sempre tive um relacionamento instável, de briga, de violência, de abuso, ou que a pessoa deixa na minha mão, não arque com o que ela falou do combinado, eu relevaria. Né? Acho que isso é bem importante, essa parte dos acordos. Né? Que a pessoa sinta, igual quando já migram, né? E vem aquela coisa, a gente muda, volta pro Brasil, não volta. Também, no regresso acontece a mesma coisa. Sim. Agora com a tua explicação, talvez um acordo até meu e da minha companheira, que a gente precisava mudar de casa, né? Ano passado, queremos diminuir o aluguel e a gente não conseguia decidir para onde ir, para qual, preço, etc. Porque o que ela gostava não gostava, o que eu gostava não gostava, etc. O que a gente fez foi escrever, tá, o que você não pode perder, sabe? E aí foi fácil. Para mim foi simples assim, eu falei, bom, pra mim, e aí ficou até mais fácil a conversa, porque eu tava naquela de, você não gosta de nenhuma, você não gosta de nenhum, etc. Tá, eu falei, bom, pra mim é importante ter varanda, eu não lembro tudo que eu falei, mas uma coisa que eu falei, pra mim, varanda é um obrigatório. E ter varanda e ter o preço máximo, né? Aí eu falei, bom, com essas duas condições, tu pode mostrar qualquer coisa. Ela falou quais são as delas. E acabou que a gente não se mudou, porque falou, bom, então a gente tá num lugar que a gente tem o que é o mínimo pra cada um de nós, né? Não tá nenhum dos dois totalmente feliz, mas não é ninguém tá ganhando, né? Tá, eu tenho o que é importante pra mim, meu top 3, você tem o top 3. E acho que ajuda muito. Se apaixonaram por um. Hã? E se apaixonaram por um em comum. Sim, em comum. É isso. E tenho certeza que cada um dessa listinha teve que deixar algo de lado, que era muito importante pra si. Né? A gente teve que partir, em vez de assim, o que eu quero, né? Porque o que eu quero vai tava divergindo muito pra falar, tá bom, então o que é importante pra você, sabe? O que é essencial? Esquece o que tu quer, e eu também. Vamos pensar no que é essencial. Porque o que eu quero, cada um tava um pouco pro lado. O que é essencial? Isso. Temos as 6 coisas aqui, 3 de cada um, então tá. Então parece que esse aqui é o que vai atender e ninguém pede o que é importante. Tipo, eu não perdendo o que é mais importante pra mim, eu acho que pra mim é fácil aceitar qualquer um dos outros que não tem o que eu quero, o must, sabe? O mais importante, mas tem o que eu considero o que me deixa feliz aqui, sabe? Então... É difícil, chegar no acordo é difícil, porque parte disso que você falou de... mostrar as necessidades, né? Quais são as minhas necessidades, né? Que vai além da expectativa, né? E a gente sempre joga pro outro, né? Que o outro não entende, o outro não me escuta. Mas será que eu me expliquei bem, né? Será que eu trouxe pro outro qual realmente é a minha necessidade? E não quer dizer que ele é obrigado a aceitar, né? Mas dialogar, né? Mostrar que, pra mim isso é muito importante por isso e por isso, né? E escutar o que o outro tem pra te dizer também. Isso era uma coisa da lista também que nós fizemos. Tipo, você não pode julgar a minha lista, sabe? Qual que é obrigatório? O que é importante pra mim, o porquê, e não tem, não, mas isso, mas você falou, não. Essa é a minha lista, essa é a sua, tá. Onde que a gente faz agora? Então, o que atende? Até, né, Gabriel, pensando nesse âmbito, assim, de casal, família, ninguém tá imune a uma separação, né? Então, pode acontecer também, né? É muito triste quando tem uma separação, quando moram fora. Se no próprio país é difícil, fora, então, tudo, né? A parte legal, questão de filhos, moradia, quem vai, quem fica. É bem delicado, né? Então, por que não conversar tudo isso antes, né? As pessoas fogem, infelizmente. E eu vejo, assim, sabe? Eu sou prova dessas pessoas que eu atendi quando chegaram no Chile, quando estão indo para o Brasil... retornando para o Brasil ou indo para outro país. É uma coisa, assim, incrível. É incrível a mudança que eles têm. Né? Nossa, e aí com certeza a jornada deles é muito mais leve no retorno para o Brasil ou em outro país. É satisfatório ver, assim, né? Porque conversam, né? Falam, vivenciaram isso, né? Nossa, eu tive que aguentar coisas que eu não quero repetir e é maravilhoso ver essa mudança.
É isso. A experiência também ajuda, né? A experiência e a conversa com o terapeuta. Isabela, para fechar, eu queria que você repetisse novamente. Quem chegou até aqui já deu para ver que é um assunto que você entende muito. Então, onde que as pessoas conseguem continuar consumindo esse material e aprender mais um pouco? Bom, tem no Instagram, e no meu Instagram também, né, tem acesso ao meu site. Então, o Instagram é psicóloga brasileira no Chile, né? E meu site é isabela.seteleiro.cl. Então, é bem fácil de encontrar. Então, como, né, a gente falou no comecinho, o Gabriel falou agora, tem conteúdo sobre saúde mental e saúde mental do imigrante. Né? Então, super bem-vindos lá. Se tiverem alguma dúvida, também podem me escrever, perguntar. Isso, e todos os links vão estar na descrição. E também tem lá, né, tem as lives, né, que você tem feito. Sim. E até mesmo se não tiver lives nova, tem o histórico lá, né? Todas as lives estão lá no teu Instagram. Então, o pessoal pode assistir e acompanhar. Então, muito obrigado novamente, foi muito boa a conversa. Sempre saio daqui aprendendo bastante coisa, né? Ainda mais porque, como eu já falei aqui várias vezes, é um assunto que eu gosto muito e eu estou sempre em contato com pessoas que têm experiências, né, em morar às vezes mais de um lugar diferente, mudanças, e eu sei que não é fácil, né? Você comentou até da burocracia, eu até lembrando agora que a burocracia no Brasil é grande, né? Mas a burocracia em outro país tem um pezinho a mais, porque a gente conhece a nossa burocracia, sabe? A burocracia de estimação, a gente já sabe o que fazer, mas, tipo, não podemos ignorar a dificuldade. Outro idioma. Outro dia, né, acho que para fechar, eu li uma frase, eu não sei aonde eu li, né? Era uma página que falava de imigração, mas eu dei tanta risada, porque é o que é, né? Era mais ou menos assim. Eu já sou bem grandinha, né? Pra alguém vir brigar, me chamar minha atenção, né? Uma pessoa que tinha seus 40 e poucos anos, né? Então era mais ou menos assim. Então, eu sou bem grandinha pra me chamar, pra brigarem comigo. Em alemão, então, nem se fala. Né? Ou seja, ninguém briga com ela, então vem alguém brigar em alemão, né? E isso ocorre, né? Ocorre. Um dos fatores estressantes enorme é essa burocracia, que nunca acaba quando a gente é imigrante, né? Foi o que eu falei, acho que eu falei no primeiro episódio. Eu posso morar 30 anos no Chile. Se eu não tirar a cidadania, né, que eu tenho direito, mas se eu não quiser, se eu ir para o Brasil, para qualquer lugar, 1 ano e 1 mês, eu perco minha visa. Eu sempre vou ser uma estrangeira, eu vou ter que começar o processo tudo de novo, né? E vão brigar com a gente em espanhol, né? Sim. Ou em qualquer idioma onde você estiver. Sim, e acho que no Brasil é muito mais fácil a gente, às vezes, conversar e levar na lábia do que outros países, então dificulta. Exato. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Não esqueça de seguir a Isabela e também de seguir aqui o canal e o podcast, porque no futuro vamos ter mais outros, né? Ainda tem muito pano para manga nesse assunto, ainda de imigração, diferentes cenários, então a gente vai conversar muito mais. Novamente, Isabela, muito obrigado mesmo, porque eu sempre aprendo muito por aqui com você. Até mais. Então é isso. Obrigada, pessoal, também.